Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Evaldo, estou aqui para apresentar o meu site em forma de TCC do curso de especialização em Arte e Educação Intermediática da Universidade Federal do Estado de Goiás. Essa é a tela inicial do meu site, mas antes de apresentar o site eu gostaria de deixar aqui alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a minha professora orientadora, a professora Nilceia, que me ajudou nessa reta final. Gostaria de agradecer a minha professora formadora, que me ajudou ao longo de todo o curso. E gostaria de agradecer também, é claro, a professora Fernanda, que é quem coordenou o curso e abriu essa porta para que a gente pudéssemos estar fazendo essa especialização. Então está aqui a minha área inicial do meu site, a tela de início, onde eu coloco na parte direita umas breves informações a meu respeito. Da parte esquerda aqui eu tenho a minha bandeira, né, a libertação da mente através da educação, baseado nas teorias freudianas. É uma frase aqui do Paulo Freire. Logo após aqui no canto alto direito eu tenho alguns menus, né, lá no final eu tenho mais o restante dos menus. Então o primeiro menu que eu coloquei aqui são algumas chaves para atrair a atenção do visitante. Então, usando essa temática de política, cidadania, participação no processo eleitoral, eu coloquei uma charge. A primeira charge fala sobre quem é o sujeito, fala sobre a participação do político, o ser humano, o jovem, o eleitor como sujeito nesse processo eleitoral. A segunda charge fala sobre o ser vivo, né, a questão da esperteza do brasileiro. A terceira charge fala sobre o uso da tecnologia, processo eleitoral. E a última charge fala sobre os direitos do cidadão, ou a ausência do direito do cidadão. Aqui no próximo menu, eu disponho alguns cursos online que o visitante pode acessar e fazê-los. Então, tem um curso aqui da Unieducar sobre política. Eu tenho um outro curso aqui da Prime Curso sobre introdução à filosofia política. Eu tenho um outro curso aqui também online sobre filosofia política do IMUB. Tem um outro curso oferecido pela USP sobre a ciência ou a política como ciência, que o aluno pode visitar, o visitante pode entrar e fazer os cursos. Mais à frente aqui eu tenho um outro menu que fala sobre mim, então eu tenho as informações mais aprofundadas, uma fotinha minha, tem quem sou eu, o meu nome, desculpa, a minha formação, aonde eu atuo, e ainda sobre mim eu tenho os meus contatos, as pessoas podem visitar, anotar, contactar, trocar informações, trocar ideias. Eu tenho ainda as minhas redes sociais também, uma forma de contato. Ainda que no sobre mim eu tenho algumas fotos, uma galeria de fotos onde fotos que eu tirei em atividades com os alunos em sala de aula. E ainda sobre mim eu tenho alguns projetos que foram executados em sala de aula. Tem um projeto aqui interessante sobre a cultura popular brasileira. Tem um outro projeto aqui de como que eu usei Minecraft para dar aula de geografia no ensino médio. E um último projeto executado que fala sobre um simulado de eleição no sexto ano do ensino médio, do ensino fundamental 2. Seguindo aqui o menu, eu tenho um próximo menu, um menu que traz aqui e apresenta ao visitante Paulo Freire, onde ele vai poder ver a foto do Paulo Freire, vai poder ter uma breve biografia falando sobre os principais feitos do próprio Paulo Freire. E ainda sobre o Paulo Freire, eu tenho aqui um vídeo que traz o legado de Paulo Freire, né, o legado que ele deixou para a educação e para nós enquanto educadores. Tem um outro vídeo aqui, um site, eu tenho o link do site Instituto Paulo Freire, que traz um pouquinho da história do Instituto e deixa aqui embaixo a missão e um próprio link para a pessoa acessar e conhecer o Instituto Paulo Freire. Ainda sobre Paulo Freire, eu tenho aqui um último vídeo que fala sobre a tendência libertadora proposta por Paulo Freire na educação, né? Educação crítica baseada na vivência do aluno, inclusive com algumas falas do próprio Paulo Freire. Continuando aqui, eu tenho algumas críticas usando a arte como crítica, a política. Eu tenho aqui uma primeira usando uma imagem, eu tenho uma segunda aqui, uma música do Geraldo Vandré, que faz uma crítica à ditadura. E, por final, tenho aqui uma peça de teatro encenada pelos próprios professores, que mostra um pouquinho da pedagogia do oprimido, que é o livro mais famoso de Paulo Freire.
Descendo aqui sobre o menu, eu tenho alguns materiais que podem ser interessantes. Então, o primeiro menu aqui, dentro desse, um submenu, é onde eu trago alguns vídeos e videoaulas a respeito dessa mesma temática também. Então, tem o primeiro vídeo que fala sobre o exercer da cidadania. Eu tenho um segundo vídeo do Mário Sérgio Cortella, onde ele, numa entrevista, ele fala da noção de política e de cidadania. Logo abaixo eu tenho um outro vídeo que fala sobre o poder que a política exerce, o político ou o personagem político, qual é o tipo de poder que ele consegue exercer. Mais embaixo eu tenho um vídeo sobre a importância de se participar da política enquanto cidadão. Mais embaixo eu tenho um vídeo da fala do próprio Paulo Freire, falando sobre a importância dessa educação transformadora que ele defende. E, por final, aqui, eu tenho um último vídeo trazendo um pouquinho mais dessa pedagogia libertadora, defendida também por Paulo Freire. Ainda de materiais interessantes, eu deixei um vídeo aqui interessante, onde Rubens Alves fala sobre a escola ideal para ele, a escola da ponte, onde enquanto para ele os professores não têm que ensinar conteúdo, têm que ensinar os alunos questionarem. Eles próprios, então, construiriam, sim, então, com a ajuda dos professores, as suas respostas. Mais embaixo, aqui nos materiais de interesse, eu trago aqui algumas publicações, alguns textos científicos sobre essa mesma temática. Então, tem o primeiro aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala sobre a importância e sobre a ciência e a cidadania e sobre as políticas públicas. Eu tenho aqui também um outro vídeo, ou um outro texto sobre a política enquanto ciência, do Etiel Pereira Santiago de Brito, está disposto no próprio Senado. Tem um outro texto do professor Décio Azevedo, da USP, que fala sobre a questão da evolução da cidadania política no Brasil. Eu tenho agora aqui ainda um texto feito por alguns acadêmicos da UPM de São Paulo, que fala sobre a cidadania e o dever de participarmos da política enquanto cidadãos. Descendo ainda um pouquinho mais, eu tenho duas matérias da Nova Escola. Uma matéria que fala sobre Paulo Freire, que é o mentor da educação para a consciência, e tenho ainda um outro texto que fala sobre, que faz um questionamento, se ainda existe, se é possível aplicar os métodos de Paulo Freire nas escolas públicas. E para finalizar, eu tenho uma matéria da BBC que mostra o legado do professor brasileiro, como o professor brasileiro é visto no exterior. Aqui ainda, nos materiais de interesse, eu tenho aqui materiais de interesse, eu tenho aqui alguns sites pedagógicos importantes, alguns sites que podem ser visitados. Então eu tenho aqui algum site que mostra as práticas pedagógicas e a qualidade da educação. Eu tenho um outro blog aqui que mostra o blog como ferramenta para a educação. Eu tenho um outro site aqui que vai falar sobre o planejamento, um outro site vai falar sobre o papel do coordenador pedagógico na escola, e ainda aqui nos materiais de interesse eu tenho algumas experiências que foram desenvolvidas ou por terceiros ou por mim mesmo nessa estrada de ensino e de aprendizagem. Então eu tenho a primeira experiência que fala sobre como a educação pode empoderar os jovens. Eu tenho uma outra experiência interessante que fala como ensinar a política na escola. Eu tenho um outro projeto interessante aqui que revela ou que discute a importância de se discutir a política na escola, e ainda tem algumas experiências desenvolvidas por mim mesmo. Essa primeira aqui foi um projeto que eu fiz com o 6º ano do Ensino Fundamental 2, onde nós simulamos um processo eleitoral, onde alguns foram políticos, onde alguns outros foram candidatos, e nós então executamos um processo eleitoral. Eles votaram e foram votados. Tem um outro projeto interessante aqui que discute a cultura popular brasileira, e por final um outro projeto aqui que como ensinar geografia usando o Minecraft, que é um jogo popular no meio da juventude. Ainda aqui sobre os materiais interessantes, eu tenho um vídeo interessante aqui que fala sobre a fake news na política, a desinformação como estratégia política. Foi bastante usada no último processo eleitoral, inclusive. Aqui mais embaixo eu tenho o projeto pedagógico do meu site. Então aqui eu tenho a introdução que fala sobre o site, o meu tema, o problema, os objetivos, a justificativa do site, a metodologia e também os meus referenciais teóricos. Mais embaixo eu tenho o blog
de autoaprendizagem, onde eu vou dispor aqui no blog todas as disciplinas que foram feitas ao longo do curso. Então, são 4 núcleos temáticos, cada núcleo temático com suas respectivas disciplinas. Mais embaixo aqui eu tenho o plano de ação de desenvolvimento. Como que eu vou gerar esse autoaprendizagem no meu site? Então, a primeira coisa que eu me proponho, ou que alguém que queira seguir tem que propor fazer, é apresentar isso aos alunos. Então, eu apresento em forma de aula, eu reúno os alunos, então, discuto o tema, mostro o site, dou o endereço, para que eles possam, então, visitar o site e possam construir a sua própria opinião e possam deixá-la registrada no formulário online, que eu vou mostrar agora aqui adiante. Descendo um pouquinho mais no menu, eu falo aqui sobre a importância e os desafios de se produzir um site de autoaprendizagem. Falo, inclusive, no que ele melhorou, no que ele me deixou melhor como pessoa, como profissional. Aqui eu tenho, então, o formulário que eu havia comentado, onde o aluno vai acessar, depois de divulgado nas redes sociais e passado aos alunos, onde eles vão entrar aqui e vão deixar a sua opinião registrada. Esse formulário foi desenvolvido no Google, lá no Google Forms, e eu recebo, então, as respostas deles. Mais embaixo, aqui ainda nos meus menus, eu deixo aqui os espaços artísticos para nós que já moramos em Goiás, alguém que venha visitar, ou alguém que queira conhecer. Então, eu tenho alguns espaços artísticos. Eu tenho o Museu de Arte Contemporâneo, na Rua 4, no centro de Goiânia. Tem o Memorial do Cerrado, que pertence à Universidade Católica de Goiás, a PUC. Eu tenho aqui o Museu Estadual do Professor Zoroarto Astiaga, na Praça Cívica de Goiânia. Tem um museu interessante, que é escultura ao ar livre, na Praça Universitária. E tem ainda o Museu de Arte, no setor oeste de Goiânia. Todos com links, inclusive, para visitas e para mais informações. Mais abaixo aqui eu tenho os meus referenciais teóricos para a construção não só do site, mas ao longo então de todo o curso, todas as disciplinas. Aqui estão dispostos os referenciais, os textos que foram lidos, as análises, as leituras analíticas. Então, se alguém quiser acessá-los, estão todos dispostos. Mais embaixo eu tenho aqui algumas sugestões de projeto também, que foram desenvolvidas ao longo do curso, que foram propostas disciplina a disciplina, que alguém então tiver interesse de aprofundá-los, estudá-los e por que não aplicá-los também em sua sala de aula. Estão todos dispostos aqui. Descendo um pouquinho mais também, eu tenho algumas sugestões de projetos. E por final, eu tenho também um projeto que foi desenvolvido por mim, já sobre ciência, cidadania versus política. E eu tenho aqui alguns textos que falam sobre essa questão. Então, isso aqui é disponibilizado aos alunos naquele processo de execução do processo, onde eles vão poder visitar esses textos, vão poder aprofundar. Os textos falam cidadania política, ética na política, sobre políticas públicas, e fechando com alguns vídeos que vão falar da mesma temática. O que é política, é bom, é ruim, eu tenho que participar, eu não tenho que participar, onde depois de visitar esse material, depois de assistir essas videoaulas, os alunos então vão naquele questionário online, os visitantes ou os próprios alunos vão poder deixar e registrar ali a sua própria opinião. E no final eu tenho os vídeos de apresentação do TCC. O primeiro vídeo, que foi feito após a primeira orientação, está aqui postado. Eu tenho também o segundo vídeo, que foi postado a partir da segunda orientação, e logo mais colocaria aqui também esse terceiro vídeo, que é a apresentação final do TCC. Então esse é meu site. O intuito é usar a educação, usar o processo de educação para se libertar ou para direcionar o cidadão para se posicionar de forma consciente em meio aos processos eleitorais, não só o que passou, mas os que virão por aí. Espero que seja útil para mim, para quem visitar, para futuros professores. Um abraço, até a próxima.